Na China, o colapso da Audi parecia só mais um vexame antes da largada. Mas bastou a poeira baixar para surgir o dado que desmontou a versão mais óbvia do fim de semana. 346 km/h, mais velocidade final que carros que chegaram ao pódio. E é aqui que a história fica séria. Cruzando telemetria, falas do paddock e o contexto do novo regulamento, o que aparece não é só uma falha mecânica, mas um projeto empurrado até o limite. Então, a pergunta muda completamente. A Audi perdeu o controle. Ou revelou cedo demais a arma mais perigosa desta nova era da Fórmula 1? E o que isso muda para Bortoleto começa agora. A resposta está nos detalhes reais. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que vários canais conseguiram monetizar no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O abandono antes da largada chamou atenção. Mas dentro do paddock, a história não ficou no problema. Ficou no que apareceu depois. Quando os dados começaram a circular entre engenheiros e analistas, a leitura mudou rapidamente. O carro da Audi não só era competitivo, ele estava entre os mais rápidos em velocidade final naquele fim de semana. Isso não é detalhe. Na Fórmula 1, velocidade assim não aparece por acaso. Ela revela uma escolha clara, revela prioridade. E naquele momento, começou a surgir uma dúvida silenciosa. A Audi errou ou mostrou algo que o resto do grid ainda não entendeu. Porque enquanto muita gente olhava para o carro parado no grid, outros estavam olhando para o comportamento dele na pista. E ali havia um contraste difícil de ignorar. Um carro capaz de atingir velocidades muito acima da média, mas que não conseguiu completar o processo mais básico da corrida. Isso quebra a lógica tradicional. E quando a lógica quebra, normalmente existe algo maior por trás. O contexto ajuda a entender. A Fórmula 1 entrou em uma nova fase técnica. Metade da potência agora depende da parte elétrica, e isso mudou completamente o jogo. Não basta ter força, é preciso controlar quando essa força aparece. É preciso distribuir energia ao longo da volta. E, principalmente, é preciso garantir que o sistema suporte essa carga por toda a corrida. E é exatamente nesse ponto que o projeto da Audi começa a se diferenciar. Enquanto outras equipes escolheram um caminho mais equilibrado, a Audi foi mais agressiva. Não buscou estabilidade primeiro, buscou limite. Desenvolveu um conjunto focado em extrair o máximo de velocidade possível, mesmo sabendo que o restante do carro ainda precisaria acompanhar esse nível. Isso não é um erro simples, é uma decisão. E decisões assim mudam completamente a forma como um projeto evolui. Só que existe um preço. Quando você empurra o limite de um regulamento novo, você entra em uma zona onde tudo fica mais sensível. Pequenas falhas ganham impacto maior. Sistemas começam a operar perto do limite. E o que deveria ser vantagem pode virar instabilidade. Foi exatamente isso que a China mostrou. Não só com a Audi. Outros carros também sofreram. Houve abandonos. Problemas técnicos apareceram ao longo da corrida. Isso indica que o regulamento ainda está sendo decifrado na prática. Mas existe uma diferença importante. A Audi não estava no mesmo nível de risco. Ela estava além. Foi uma das equipes que mais forçou esse limite. E quando isso acontece, o benefício demora a aparecer. Mas o custo aparece rápido. E foi isso que o paddock começou a perceber. Não como um fracasso isolado, mas como consequência de uma escolha mais ousada.
E é aqui que o papel de Bortoleto ganha outra dimensão. Porque não foi só sobre o carro parar. Foi sobre o comportamento dele dentro desse cenário. Sem dramatização, sem pressão externa, sem tentar justificar o resultado. Houve leitura, houve entendimento do momento. E isso, dentro da Fórmula 1, chama a atenção imediatamente, porque pilotos jovens costumam reagir ao resultado direto. Aqui, a reação foi ao contexto. E isso indica algo mais raro. Indica que ele entendeu que está dentro de um projeto que ainda está sendo moldado. Um projeto que não busca apenas competir no presente, mas tentar antecipar o futuro do regulamento. E isso muda completamente a interpretação do que aconteceu. O que parecia apenas um problema técnico começa a ganhar outra leitura. Audi pode ter um dos conjuntos mais rápidos em velocidade final do grid, mas ainda não tem o mais estável. E isso não é contradição. É consequência direta da estratégia escolhida. Buscar primeiro o máximo, resolver depois como sustentar. E essa abordagem sempre divide o paddock, porque equipes mais conservadoras constroem base sólida e evoluem com segurança. Já equipes que começam no limite enfrentam dificuldades no início, mas quando acertam, podem dar um salto muito mais rápido. E é exatamente esse cenário que começa a se desenhar. Agora a história muda de nível. Não é mais sobre um abandono antes da largada. É sobre direção de projeto. É sobre qual caminho vai prevalecer ao longo da temporada. Se a Audi conseguir transformar essa velocidade em consistência, ela muda o equilíbrio do grid. Mas se não conseguir, esse mesmo risco pode se transformar em uma sequência de problemas. E no centro disso tudo está Bortoleto, inserido em um dos projetos mais agressivos do momento, em uma fase onde cada corrida não entrega só resultado, entrega informação, entrega evolução, entrega sinais do que pode acontecer mais à frente. E talvez seja exatamente isso que muita gente ainda não percebeu. Porque quando um carro parece fora de controle, às vezes não é falta de capacidade, é excesso de ambição técnica antes do tempo certo. Agora, a pergunta fica inevitável. A Audi está enxergando mais longe que os outros? Ou está acelerando em um ponto onde o regulamento ainda não permite controle total? Comenta aqui embaixo. Antes de encerrar, vale destacar alguns comentários que chegaram no vídeo anterior e mostram bem o momento que o Bortoleto está vivendo. Franklin de Paula, obrigado pela mensagem e pela presença constante aqui no canal. Esse tipo de retorno mostra como a comunidade está acompanhando cada detalhe dessa nova fase da Fórmula 1. Um comentário também trouxe um ponto que muita gente sente também. Existe uma expectativa natural quando surge um talento brasileiro forte. E a comparação com grandes nomes do passado aparece quase automaticamente. Mas o cenário hoje é diferente. A Fórmula 1 está mais complexa, mais técnica, e talvez o maior desafio não seja só o talento, mas estar no projeto certo, no momento certo. Carlos Cursi levantou uma leitura interessante. A Audi ainda está construindo sua base dentro da categoria. E esse tipo de projeto realmente leva tempo até encontrar consistência no pelotão intermediário. Só que o que está chamando a atenção não é onde a equipe está agora. É o caminho que ela escolheu para chegar lá. E isso muda completamente a expectativa. E claro, um agradecimento também a todos que comentaram e não apareceram aqui até o fechamento desta edição. Cada mensagem ajuda a enriquecer o debate e fortalecer essa comunidade apaixonada por Fórmula 1. Continuem participando, porque são essas leituras diferentes que ajudam a entender o que realmente está acontecendo dentro do paddock. E se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1, se inscreve no canal. Porque no fim das contas, o que define o jogo quase nunca aparece no resultado final. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado,
Seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores.